Elias Thorne, um coveiro atormentado, tornou-se obcecado pelos pertences dos mortos, abrindo as portas para um terror que o consumiria por dentro e por fora. A placa de madeira carcomida, quase ilegível sob a chuva fina, anunciava o cemitério da Colina Sombria. Elias hesitou por um momento, apertando o volante do seu carro velho, um Ford Taurus enferrujado, que parecia tão cansado quanto ele. O nome do cemitério evocava imagens de contos de terror, histórias sussurradas ao redor, de fogueiras e lendas urbanas transmitidas de geração em geração. A Colina Sombria se erguia isolada, afastada da pequena cidade de Havenwood, como se quisesse manter seus segredos longe dos olhares curiosos. Árvores retorcidas e esqueléticas, desprovidas de folhas mesmo no auge do verão, cercavam o local, seus galhos nus se estendendo como dedos ossudos em direção ao céu nublado. Um portão de ferro forjado, enferrujado e rangendo, marcava a entrada, dando a impressão de que ninguém entrava ou saía dali há muito tempo. Elias respirou fundo, engolindo a crescente sensação de apreensão. Precisava desesperadamente desse emprego. Depois de anos de instabilidade, de trabalhos temporários e noites mal dormidas, a vaga de coveiro na Colina Sombria parecia uma dádiva, por mais macabra que fosse. Dirigiu lentamente pelo caminho de terra batida, desviando dos buracos e das pedras soltas. O cemitério se revelava aos poucos, um mar de lápides cinzentas e cruzes inclinadas, testemunhas silenciosas do tempo e da morte. O ar estava carregado de um cheiro úmido e terroso, misturado a um aroma sutil de flores murchas e decomposição. A casa do zelador, uma construção de pedra antiga e desolada, ficava no centro do cemitério. As janelas escuras e empoeiradas pareciam olhos vazios, observando a chegada de Elias. A casa estava visivelmente abandonada, mas isso não o incomodava. Ele havia se acostumado à solidão, a abraçá-la como um velho amigo. Desligou o carro e saiu, sentindo o frio úmido penetrar em seus ossos. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do vento uivando entre as árvores e pelo suave murmúrio da chuva. Elias olhou ao redor, absorvendo a atmosfera sinistra do lugar. A Colina Sombria, a partir de agora, seria o seu lar. No dia seguinte, o sol maltratado tentava furar as nuvens, mas o cemitério continuava com aquela aparência de filme de terror. Elias acordou na casa do zelador, que, para ser sincero, mais parecia um depósito de poeira e teias de aranha do que um lar. Mas tinha um teto, uma cama e era dele, pelo menos por enquanto. A rotina de coveiro começou pesada. Cavar sepulturas não era moleza e seu corpo doía no fim do dia, mas com a paciência de quem já viu muita coisa na vida, ele ia fazendo seu trabalho. No meio daquele silêncio todo, acabou achando um certo sossego. Era ele e as lápides, ele e as histórias, que imaginava por trás de cada nome gravado nelas. Quem teria sido Dona Maria? Será que era boazinha, chorava por amor, gostava de dançar? Eram vidas que passavam diante de seus olhos sem que ele pudesse saber de nada além do nome e da data da morte. As famílias que iam se despedir de seus mortos eram um espetáculo à parte. Tinha de tudo: gente que chorava litros, gente que nem derramava uma lágrima, gente que contava causos engraçados do falecido e gente que só ficava ali parada, olhando para o caixão, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Elias ouvia tudo em silêncio, sentindo um nó na garganta. A morte era cruel, não importava quem fosse. Um dia, varrendo perto de um túmulo novinho em folha, achou um terço de madeira bonitinho, daqueles que se usa para rezar. Pegou e guardou no bolso, pensando em devolver se alguém perguntasse. Nu,
Outro dia, achou um anel de prata meio amassado. Guardou também. Vai que alguém sente falta, pensava ele, tentando justificar para si mesmo aquela mania de guardar as coisas dos mortos. A verdade é que Elias estava se sentindo cada vez mais sozinho. O silêncio era de arrepiar, e as paredes da casa do zelador pareciam se fechar sobre ele. Os objetos que encontrava no cemitério eram como um pedacinho da vida dos mortos, um jeito de se sentir menos isolado naquele lugar esquecido por Deus. Aos poucos, o bolso da sua jaqueta foi virando um museu de lembranças perdidas, e a colina sombria, sem que ele percebesse, estava se fechando ao redor do seu coração. As noites na colina sombria começaram a ficar sinistras. Elias começou a ter sonhos esquisitos, como filmes de terror baratos. Sonhava com as pessoas que tinha enterrado, com rostos pálidos e olhos arregalados. Mas não eram sonhos normais, eram como flashes da vida delas, pedacinhos de alegria, de tristeza, de medo. Era como se ele estivesse absorvendo as últimas memórias daquelas pessoas. Uma noite, sonhou com um menino que tinha morrido afogado. No sonho, sentia a água gelada invadindo seus pulmões, a luta desesperada por ar, o pânico. Acordou aos gritos, encharcado de suor, com o coração disparado. Outra noite, sonhou com uma senhora que tinha morrido de câncer. No sonho, sentia a dor lancinante, a fraqueza, o medo da morte. Acordou exausto, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra a doença. Elias começou a acreditar que os espíritos dos mortos estavam tentando falar com ele, que precisavam de alguma coisa, que queriam contar suas histórias. Ele se sentia estranhamente conectado a eles, como se fosse um canal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E então ele encontrou o diário de Isadora, um velho caderno enterrado perto de uma lápide. O nome na capa dizia que pertencia a uma moça chamada Isadora, que morreu em 1920, com apenas 20 anos. A causa da morte não estava escrita, só dizia vítima de uma doença misteriosa. Elias levou o diário para casa e começou a ler. No início, eram relatos sobre sua vida na cidade, os bailes, os namoros, os sonhos, mas aos poucos o tom foi mudando. Isadora começou a relatar um cansaço inexplicável, dores estranhas. Os médicos não sabiam o que ela tinha, e a doença ia consumindo-a aos poucos. Elias ficou obcecado pelo diário. Sentia que Isadora estava ao seu lado, contando sua história. Ele não conseguia mais dormir direito. As vozes dos mortos e a história de Isadora não saíam da sua cabeça. A colina sombria estava mexendo com ele de um jeito que ele não conseguia explicar. E então veio o colar de Dona Gertrudes. Elias sabia que estava cruzando uma linha da qual não poderia voltar, mas ele não conseguia mais parar. A colina sombria havia se tornado um inferno pessoal para Elias Thorne, um lugar de tormento e sofrimento. Certa noite, ele acordou aos gritos, tendo sonhado com todos os mortos de quem roubara pertences. Eles estavam reunidos em seu quarto, exigindo seus objetos de volta. Cercavam-no, agarravam-no, sufocavam-no. Elias se sentia preso, sem ar, tomado pelo desespero. Em um ato de loucura, pegou uma faca e começou a se cortar. Queria sentir a dor física para tentar se livrar da dor mental. Queria ver o sangue escorrendo para se sentir vivo. Queria se punir pelos seus pecados e aplacar a ira dos mortos. Mas a dor física não aliviava sua tortura interna. As vozes e as visões continuavam a assombrá-lo. Ele estava perdido, sem esperança, sem salvação. Tornou-se prisioneiro da colina sombria, escravo dos mortos, vítima de sua própria ganância. Não havia escapatória.
Convencido de que a única maneira de silenciar os mortos era realizar um ritual, Elias mergulhou em pesquisas. Vasculhou livros antigos e grimórios obscuros até encontrar um ritual celta que prometia comunicação com o além e a restauração da harmonia entre os mundos. O ritual exigia um altar com símbolos sagrados, oferendas aos espíritos e o sacrifício de um animal. Como não tinha um animal para sacrificar, decidiu que ele mesmo seria a oferenda. Na noite de lua cheia, preparou seu quarto para o ritual. Limpou o chão, acendeu velas pretas, desenhou um círculo mágico com sal grosso e colocou os objetos roubados no altar como oferendas. Vestiu uma túnica negra, cobriu o rosto com um capuz e começou a recitar palavras antigas em um latim macarrônico. As vozes dos mortos ficaram mais altas e intensas. O ar se tornou pesado, denso, carregado de energia maligna. A temperatura despencou. Elias tremeu de frio. No ponto culminante do ritual, pegou a faca e apontou para seu peito. Estava pronto para se sacrificar. Mas antes que pudesse cravar a lâmina no próprio coração, uma força invisível o dominou. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos reviraram, sua boca se abriu em um grito gutural. Uma voz demoníaca saiu de sua garganta. Você não será sacrificado. Você será possuído. Você será nosso receptáculo. Você será nossa vingança. Uma dor lancinante percorreu o corpo de Elias, como se estivesse sendo rasgado por dentro. A entidade maligna invadiu sua alma, tomando posse de sua mente, de seu corpo e de seu espírito. Ele se tornou um fantoche, um instrumento dos mortos. O ritual dera terrivelmente errado. Em vez de libertar os espíritos, ele os aprisionara dentro de si. Em vez de se purificar, contaminara-se com o mal. Agora Elias era o colecionador de almas, e a colina sombria tinha um novo mestre. O xerife Parker sentiu um arrepio ao se aproximar da casa de Elias Thorne. O mandado de busca havia sido expedido e ele estava pronto para confrontar o coveiro e descobrir a verdade sobre o sumiço do colar de Dona Gertrudes. Mas algo estava errado. O ar estava pesado, carregado de uma energia sinistra. Um cheiro forte de enxofre pairava no ambiente. O silêncio era absoluto, como se a própria natureza estivesse em suspense. Parker arrombou a porta e entrou com a arma em punho. O interior da casa estava escuro e frio. As paredes estavam cobertas de fotos de mortos, as prateleiras cheias de objetos macabros. No centro do quarto, viu Elias, vestido com uma túnica negra, cercado por velas acesas. Ele estava parado em frente ao altar, olhos revirados, boca espumando, recitando palavras incompreensíveis em uma voz demoníaca. "Elias!" gritou Parker. "O que está acontecendo aqui? Pare com essa loucura!" Elias se virou lentamente para o xerife com um sorriso horripilante. Seus olhos brilhavam como brasas incandescentes. Sua voz era profunda e ameaçadora. "Eu não sou Elias", disse a entidade. "Eu sou a voz dos mortos. Eu sou a vingança dos esquecidos e você pagará pelos seus pecados." Elias avançou com velocidade sobrenatural. Parker disparou, mas as balas não surtiam efeito. A criatura continuava implacável. O xerife desviou, jogando-se para o lado, enquanto Elias destruía tudo pelo caminho. Parker precisava encontrar uma maneira de deter o coveiro possuído. A resposta estava ali, nos objetos roubados, nas vozes dos mortos, na história da colina sômbria. Lembrou-se de uma antiga lenda, sussurrada pelos mais velhos de Havenwood. O cemitério da colina sombria não era um lugar de descanso, mas um ponto de convergência de energias ancestrais. Um solo manchado por sacrifícios antigos, onde rituais pagãos haviam sido realizados séculos atrás. A lenda dizia que, de tempos em tempos, um descendente dos sacerdotes daquele culto seria atraído para a colina sombria, destinado a se tornar um receptáculo para as almas aprisionadas. Elias Thorne era o escolhido.
Parker mudou sua abordagem. Não podia mais lutar contra Elias como um criminoso comum. Precisava apelar para sua humanidade. Elias, você pode resistir, você pode se libertar, gritou Parker. Elias hesitou. A voz demoníaca enfraqueceu por um instante. Eu não consigo, sussurrou Elias, sua voz carregada de dor. É muito forte. Você pode, insistiu Parker. Você tem o poder de escolher. Pense nas pessoas que você machucou. Pense na dor que você causou. Você não quer continuar fazendo isso, quer? Lágrimas escorreram pelo rosto de Elias. A força maligna tentou retomar o controle, mas Elias lutava contra ela. Me ajude, implorou ele. Parker sabia que tinha uma chance. Apenas uma. Ele entendeu que a única maneira de libertar os espíritos e purificar a colina sombria era com um sacrifício voluntário. Elias também compreendeu. Eu estou pronto, disse ele, entregando a faca para Parker. Acabe com isso. Liberte-os. Parker hesitou, mas sabia que não havia outro jeito. Eu sinto muito, Elias, murmurou, lágrimas nos olhos. Não há outro jeito. Elias sorriu, sereno. Esta é minha redenção. Parker cravou a lâmina no coração de Elias. A criatura rugiu de fúria. Um turbilhão de energia escura explodiu do corpo do coveiro. Elias caiu morto, mas em seu rosto havia um sorriso de paz. A maldição havia sido quebrada. No mesmo instante, um raio de luz invadiu o quarto, dissipando a escuridão. O altar profano se desfez em cinzas. Os espíritos foram libertados. A colina sombria, enfim, estava em paz. Parker ajoelhou-se ao lado do corpo de Elias, chorando. Ele havia perdido um homem, mas salvara muitos outros. A casa começou a pegar fogo. O xerife se ergueu e saiu, deixando que as chamas purificassem o local. A colina sombria nunca mais seria a mesma. Agora, ela era apenas um cemitério como qualquer outro, um lugar de descanso, um lugar de paz.